Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 9 de outubro de 2024. Putin está com medo de golpe e também ele não é invencível. Talvez por isso ele saiba que está com medo de golpe e que ele, a Rússia, a qual ele é o ditador absoluto, não são invencíveis. Outro assunto que vamos explorar é que a Ucrânia está mostrando, apesar das dificuldades, da intensidade dos tiroteios, da intensidade das batalhas, ela está mostrando um poder real já há muito tempo. E vamos falar sobre os 142 confrontos no teatro de operações ocorridos também na data de ontem. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, conto com vocês para inscreverem-se no canal. É muito importante, fortaleça o canal. Tenho certeza de que o que vocês veem aqui, vocês não veem e não verão em outros canais e muitas vezes nem na mídia tradicional. Muito obrigado, eu conto com vocês, inscritos no meu canal. A Rússia não é invencível, o ditador não é invencível. E o ditador russo, Vladimir Putin, segundo informações, ele está se cercando de mais cuidados, ele está se fortalecendo a segurança em torno dele, justamente para prevenir uma autodefesa no caso de um golpe contra ele, porque ele teme esse golpe, e até, quem sabe, um atentado contra a sua vida. Ele tem esse medo. E isso vocês podem até dizer, né, aqueles propagandistas, né, mas como? Quem que vai dar um golpe contra o Putin na Rússia? Isso não pode acontecer. Quero relembrar vocês que desde 1991, quando houve a falência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1991, ou melhor, a partir de 1991, houve 3 golpes, tentativas de golpes. O primeiro mesmo em 1991, contra Gorbachev. Inclusive, a linha dura, tanto do Exército quanto da KGB, talvez até o Putin estivesse envolvido, eu não sei, no tempo ele ainda era da KGB, eles sequestraram Gorbachev e levaram para um local incerto e não foi informado a ninguém. Depois, por pressão do restante da elite e das forças armadas, eles trouxeram ele de volta e liberaram, fizeram um acordo, ou seja, em 91, eu acredito que o Putin devia estar envolvido porque ele foi contra essa ruptura que aconteceu em 91, que o próprio ditador russo vem falando isso há anos, que o pior desastre para a Rússia foi a separação, a fragmentação da União Soviética. Para mim, com certeza, ele era um dos que estava envolvido nesse golpe. E também, esse foi em 91. Depois, em 1993, outro golpe, né, contra Boris Yeltsin. Esse talvez vocês lembrem, que era o presidente na época. Inclusive, ele chamou o exército que estava com ele, e o golpe estava partindo de dentro da Duma, no caso a Câmara de Representantes, ou seja, o Congresso da Rússia, e ele mandou um tanque de guerra parar próximo à Duma e atirar contra o Congresso. Isso aconteceu. Então, a segunda tentativa que justamente fracassou graças a essa ousadia do já falecido presidente Boris Yeltsin. E houve agora em 2023, em junho, do ex-amigo, muito amigos que eram, ele também é um oligarca, ex-presidiário, ex-chefe de máfia e chefe do grupo Wagner, o Evgeny Prigozhin. Então houve esse golpe também, esse talvez foi o que mais preocupou o ditador russo, Vladimir Putin, porque eles já estavam marchando contra Moscou, era uma coluna não muito grande, não maior que todo o exército da Rússia, digo, mas não era maior do que o exército da Rússia, mas era uma coluna que impôs respeito e medo, né? Talvez mais do que respeito e medo, porque dizem inclusive que o presidente, né, eleito em uma eleição falsificada, o ditador russo sumiu de Moscou, ninguém sabia onde ele estava. Devia estar em Moscou, mas numa de seus bunkers que ele tem para se esconder em perigos assim, e foi negociado o fim desse movimento por
auxiliares e leais ao ditador russo, entre eles o presidente ditador da Bielorrússia. E depois sabem que o Prigozhin foi assassinado junto com os seus imediatos num avião que voava de Moscou a São Petersburgo, terra natal deles. Então houve esses golpes, houve essas tentativas e hoje o ditador russo está se protegendo, está se cercando de maiores cuidados. Tanto que em Sochi ele tem uma casa de veraneio, uma casa que custou, para construir essa casa, que tem um bunker também, custou $1 bilhão, ele não está mais indo, porque foi noticiado pela inteligência ucraniana, onde estavam inclusive as defesas aéreas que eles fotografaram via satélite. A partir daquele momento, já faz alguns meses, ele não vai mais a Sochi, fica na sua casa nos arredores de Moscou. Então, Putin não é invencível e muito menos a Rússia também não são invencíveis. Bom, outro assunto que eu quero tratar aqui com vocês é que os combates têm sido muito intensos na região do teatro de operações na Ucrânia. E esses combates intensos têm provocado mortes de ambos os lados, mas principalmente do lado russo. Os russos não se importam com quantos morram do lado deles, ou seja, os oficiais, mas o próprio ditador russo não se preocupa com a quantidade de mortos. Mas eles estão um pouco preocupados porque já está começando a haver uma pressão da população russa, principalmente na Ásia, porque os seus filhos não estão voltando e não há notícias deles, quando na realidade eles não sabem se eles estão prisioneiros ou se eles estão mortos. Na realidade, em muitos casos, a Rússia está fazendo isso apenas ignorando, mas agora o ditador russo está se preocupando. Mas na região de Maurinka, no leste da Ucrânia, ali próximo à região de Pokrovsk, essa pequena vila que está em posse dos russos está sendo fustigada. Aparentemente os ucranianos estão se preparando para fazer a retomada dessa vila, estão fustigando com artilharia. Na data de ontem, justamente, morreram 23 militares russos nesses ataques de artilharia e com drones que a Ucrânia está fazendo contra essa localidade. E a Ucrânia também está se preparando para retomar Vuhledar, está todo dia fazendo bombardeios com drones e com artilharia em cima, não vou chamar de cidade, mas em cima dos escombros de Vuhledar. Assim como a anterior Maringa, são escombros. A Rússia arrasou, terra arrasada, todas essas vilas que eles tomaram e cidades que eles tomaram. Assim como Pokrovsk hoje é uma cidade arrasada. Não tem construções, tem prédios até que estão em pé, mas estão tudo depredados, né? Tudo arrebentados, sem porta, sem janela, esse tipo de coisa. Então a Ucrânia também está fazendo ataques nessa região. E na região de Zaporizhzhia, ela rompeu um ataque russo com um contra-ataque, eliminando a maioria desse ataque russo e assumindo as posições russas nessa região, na região de Oryzhsk. Então, nessa região de Oryzhsk, na província de Zaporizhzhia, e causando em torno de 30 mortes nessa região também, na mesma data agora de ontem. A Ucrânia, então, está fustigando muito o inimigo agora, antes do início do inverno, antes do início das chuvas, que não está conseguindo avançar, apesar dos combates muito violentos. Em Pokrovsk, que eu quero comentar agora, em Pokrovsk, ontem houve 8 de outubro, né? Houve 37 ataques e nenhum deles prevaleceu. Eles não conseguiram romper em nenhuma das vilas que eles estavam tentando. Eles tentaram muito na vila de Konstantinivka, onde eles já deram diversas vezes a versão de que eles tinham tomado e nunca tomaram, sempre fazendo fake news, e os blogueiros, inclusive deles, os propagandistas aqui no Brasil, pulavam de alegria, porque agora eles tinham conquistado Konstantinivka, mas de fato não conquistaram Konstantinivka e não acredito que vão conquistar, assim como não vão chegar a Pokrovsk nem esse ano e nem o ano que vem. Em Kurakil houve 39 confrontos, ataques da Rússia diretamente,
que também não prevaleceram, o Curaçao continua inexpugnável como até agora foi. Aquele problema que houve na data do dia anterior a ontem, anteontem, em Toretsk, onde eles conseguiram romper e chegar perto da cidade de Toretsk, já foi resolvido. Houve muitas mortes dos russos que conseguiram romper, e como eles romperam, estavam resistindo ao ataque, tentando avançar, a Ucrânia prevaleceu e todos os inimigos russos foram mortos nesta oportunidade. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal. Reforço, o que você vê aqui, você não vê em outro canal. As notícias que circulamos daqui e as análises são em primeira mão e aqui não permitimos fake news. Eu conto com vocês. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para todo o mundo.